Olá! Nessa aula vamos estudar o MRU, o movimento mais famoso da física, movimento retilíneo e uniforme. Ele é chamado de movimento retilíneo porque a sua trajetória é uma reta, não é uma curva. E ele é chamado de uniforme porque a sua velocidade se mantém constante. Então já destacamos aqui, ó, no movimento retilíneo e uniforme, a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, se não tem alteração no módulo da velocidade, nós temos que a aceleração é igual a zero. No MRU, nós não temos aceleração nula. Com esse conceito, com esses detalhes, nós podemos escrever a chamada função horária da posição ou função horária do espaço. Sabe que os físicos gostam de fazer previsões. Então, quando a gente tem uma função horária, quer dizer que nós conseguimos fazer uma previsão ao longo do tempo. Função horária da posição. Quer dizer que em determinado tempo, em determinado instante, qual será a posição do corpo? Nós vamos juntos deduzir a função horária da posição ou do espaço. Já que a única grandeza que aparece aqui é a velocidade. Então, lembrando que a velocidade média é o ΔS pelo ΔT. Repito, não temos aceleração, então estamos partindo aqui da velocidade. O ΔS, a variação do espaço, é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Aqui tem um detalhe. Quando você vai marcar o tempo, que você usa um cronômetro, quando você dá o start no cronômetro, o primeiro tempo que ele marcou foi o zero. Então o tempo inicial é zero e eu já vou desconsiderar ele aqui. Logo, nós temos que V é igual a S menos S0 sobre T. Esse t que está dividindo, ele passa multiplicando. Vamos continuar aqui, ó, faltou o espaço. Logo, v vezes o t é igual a s menos S0. Organizando isso, nós temos esta equaçãozinha aqui, ó. S é igual a S0 mais V vezes o t. E essa é a famosíssima função horária do espaço. Até para criar um macete, para você não esquecer mais a função horária da posição, ela lembra a palavra sorvete, S igual a S0 mais VT, a equação do sorvete. Assim ficou conhecida a função horária da posição. Vamos melhorar. Esse T aqui, ó, esse T que aparece é o T do tempo. Esse V é da velocidade. Velocidade que aqui é constante, sempre o mesmo valor. O S0 é a posição ou opa, o espaço inicial, onde o movimento inicia. E esse S é o espaço ou a posição final. Lembra? A equação ela consegue fazer uma previsão. Qual vai ser o espaço final em um determinado tempo t? Todos os movimentos retilíneo uniforme apresentam a sua equação, mas todas vão respeitar esta cara aqui. Para melhorar isso, vamos a um exemplo. Então veja esta situação. Nós temos aqui, ó, uma trajetória, vamos orientar essa trajetória, e aqui eu tenho um veículo. Esse veículo ele tem uma velocidade, vamos supor que a sua velocidade seja de 2 metros
por segundo. Essa é a velocidade do veículo. E ele inicia o movimento na posição 10 metros. Aonde ele estará, aonde esse veículo estará, no tempo de 3 minutos. Qual a posição quando o tempo for de 3 minutos? Bom, diante dessa situação e conhecendo, vou até trazer para cá, ó, conhecendo a função da posição S igual a S0 mais VT, nós já vamos encontrar a posição, mas antes vamos escrever a função horária da posição para esse exemplo. Então, a posição é igual à posição inicial, onde que ele começou? Na posição 10 metros. Mas qual é a sua velocidade? 2 metros por segundo. A única exigência é trabalhar com unidades coerentes. Então, aqui ó, está em metro, aqui em metro por segundo, então não precisei transformar nada, vezes o tempo t. Então, esta é a equação S igual a 10 mais 2 vezes t, esta é a equação para esse movimento, o movimento aqui do exemplo. Mas para saber qual é a posição após 3 minutos, no lugar do tempo, nós vamos colocar aqui, ó, no lugar do tempo, nós vamos colocar 3 minutos. Mas cuidado, minuto não está coerente com segundo, então nós vamos transformar esses 3 minutos para segundos. 3 minutos é igual a 180 segundos. Agora sim a gente pode substituir. Então, substituindo aqui, ó, a posição é igual a 10 mais 2 vezes o tempo, que é 180 segundos. Logo, a posição que ele estará é igual a 10 mais 2 vezes 180 é 360. Então, após 3 minutos ou 180 segundos, o corpo estará na posição 370 metros. Então, a partir de um movimento, nós escrevemos a função horária e essa função horária da posição permite saber aonde ele estará em um determinado instante. Então, no tempo de 3 minutos, ele estará na posição 370 metros. Continuando, dá uma olhadinha que a função horária da posição é uma equação do primeiro grau. E se é uma equação do primeiro grau, o gráfico tem que ser uma reta. Então, deixa eu só trazer para cá. S igual a S0 mais VT. Toda equação do primeiro grau pode ser representada por meio de um gráfico. Eu sei que muita gente teme os gráficos, mas deveria ser o contrário. Quando você se depara com um exercício, uma questão que envolve um gráfico, você teria que agradecer, porque o gráfico ele fala por si só. Quando você bater os olhos em um gráfico, já destaque quais são as grandezas que estão sendo relacionadas e quais são as suas unidades. Aqui nós vamos analisar o gráfico ou os gráficos do espaço em função do tempo. Então, vamos lá. O espaço, vou até colocar ele em metro, em função do tempo, vamos colocar aqui em segundo. Sistema internacional, né? Aqui, ó, o espaço em metro, em função do tempo, em segundo. Já que a equação é uma equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Se for uma reta crescente, é porque a velocidade é positiva. E se a velocidade é positiva, nós temos o chamado movimento progressivo. Agora, se a reta for decrescente, é porque a velocidade ela é negativa, e se a velocidade é negativa, o movimento é regressivo ou retrógrado. Um detalhe importante, aqui, ó, onde a reta toca o eixo do espaço, nós temos o S0. Aqui, ó, nós temos o S0, que é
à posição inicial. Então, se deparou com um exercício que envolve um gráfico do espaço em função do tempo, esse gráfico é uma reta, com certeza o movimento que ele descreve é um movimento retilíneo e uniforme. Além do gráfico do espaço em função do tempo, nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, destacando aqui, ó, velocidade em função do tempo. Já que estamos estudando o movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela vai ser o quê? Constante. A velocidade é a mesma. Então, nós temos duas situações. Ou a velocidade aqui, ó, constante acima de zero, ou aqui a velocidade constante abaixo de zero. Eu até não escrevi a legenda, né? Destaquei e acabei não escrevendo. Então vamos lá. Velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. Se aqui a velocidade está acima de zero, velocidade positiva, nós podemos escrever que o movimento ele é progressivo. Agora aqui, velocidade abaixo de zero, então nós podemos escrever que o movimento é retrógrado. Estamos observando esses gráficos porque ele tem um detalhe muito importante. Todos os gráficos da velocidade em função do tempo, a área, então se você encontrar esta área aqui, ó, ou se você encontrar esta área aqui, vai corresponder ao deslocamento. Então a área do gráfico, velocidade versus tempo, nos fornece o deslocamento escalar, o ΔS. Toma cuidado, não queira encontrar a área de qualquer gráfico e informar que é o ΔS. Apenas para os gráficos da velocidade em função do tempo, a área nos fornece o ΔS. Continuando, o último detalhezinho dessa aula, encontro e ultrapassagem. É comum você encontrar um exercício onde ele mostra dois corpos, então cada corpo vai ter a sua função horária, e ele diz que esses corpos se encontram ou que um corpo ultrapassa o outro. Grava que a condição para que haja o encontro é os corpos estarem na mesma posição. Então, se o corpo A encontrou o corpo B, a posição do corpo A deve ser igual à posição do corpo B. O espaço de A tem que ser igual ao espaço de B. Ah, mas e como é que eu encontro o espaço do A? Ele vai ter que fornecer a função ou elementos para que você escreva a função horária para o corpo A. E para o corpo B é a mesma coisa. Na aula de hoje, observamos vários detalhes e esses detalhes só serão concretizados se você fizer a sua parte. Então, aqui embaixo nós temos 3 exercícios resolvidos e temos também uma lista com 10 exercícios. Não passe para o próximo tópico sem resolver, sem assistir todos os exercícios. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e até o futuro!